Olá pessoal, então hoje estou aqui para mais um vídeo e este vídeo de perguntas e respostas. No meu vídeo anterior de aula de espanhol eu pedi para todas as pessoas que tivessem perguntas relacionadas ao espanhol que fizessem as suas perguntas e eu viria em um vídeo responder. Então este é o vídeo, eu vou responder todas as perguntas que vocês me deixaram, então vamos lá. Então a primeira perguntinha é de Claudemir Pedroso. Ele me perguntou: esses pontos de interrogação ou exclamação ao contrário tem que colocar? Para quem não sabe, os pontos são esses daqui e, tipo, o correto é ser colocado. O problema é que às vezes no teclados estrangeiros esses pontos de exclamação ou interrogação não aparecem. Então, se não aparece no seu teclado, não tem problema. Quando a gente escreve de maneira informal, as pessoas não usam muito esses pontos de exclamação ou interrogação ao revés. Já se é um documento mais formal, se você quer enviar uma carta para uma pessoa, ou você quer enviar um e-mail para uma empresa, o que seja, então o bom seria ser colocado esses pontos ao revés. Agora, se é uma coisa mais informal, não tem problema, você usa o que você tem no seu teclado e embora. Uma dica é que se você não tem esses pontos de exclamação ou interrogação no seu teclado, é que você vai no Google e procure eles, coloquem ponto de exclamação ou interrogação em espanhol e alguma coisa assim, e vocês copiam e pegam ele. Então é uma boa dica, porque no meu teclado, por exemplo, tem coisas em português que ele não tem. Então, por exemplo, quando eu quero usá-las, eu vou lá no Google, escrevo a palavra ou escrevo e copio isso. O Fabiano Cardoso perguntou: e como se diz as cores de cabelos, já que você ficou loira? Boa observação, Fabiano. Então, as cores de cabelo são, começando por loira, que é a cor de cabelo que eu estou agora mesmo. Loiro se diz rubio. Castanho se diz castanho. Preto se diz negro ou oscuro, pelo negro ou pelo escuro. E o laranja, que eu não lembro agora o nome em português, esse cabelo assim mais laranja é mais... Não lembro agora como é que é o nome em português, vocês acreditam nisso? Mas em espanhol é pele rojo. Então são rubio, castanho, moreno ou negro e pele rojo. Então acho que eu falei todas as cores de cabelo, não é mesmo? Espero não ter esquecido de nenhuma. A Marília Gabriela perguntou: já falo inglês fluente e quero muito aprender o espanhol sem precisar de curso. Será que consigo? Quais dicas você me daria? Então, Marília, eu acho que dá sim para conseguir sem curso. Eu aprendi o inglês, eu também a parte do português, que eu falo assim um pouquinho assim, já não falo muito bem em português, mas graças aos vídeos eu também me esforço mais a falar o português, porque foi um idioma que depois que eu vim pra cá eu quase não pratiquei, não falei muito, então eu esqueci um pouco. Mas então eu falo o português, o espanhol, e o último idioma que eu aprendi foi o inglês. E sim, eu aprendi ele sem ir para nenhum curso. O que eu fiz foi escutar muito. Eu acabei aprendendo sem perceber que eu estava aprendendo o idioma, porque eu gostava muito de séries, então eu assistia todas as séries em versão original, porque eu não gostava muito da dublagem delas. E também muitos vídeos no YouTube. Hoje em dia, como vocês sabem, tem vídeos pra tudo no YouTube. Tem vídeos, se você gosta de mecânica, pois vai ter vídeo de mecânica. Se você gosta de pintura, vai ter vídeo de pintura. Se você gosta de maquiagem, vai ter vídeo de maquiagem. Então eu gosto muito de moda e maquiagem. Então eu assistia muitos vídeos, tipo, não sei, às vezes eu passava 1 hora por dia antes de dormir olhando esses vídeos, a parte de às vezes assistir série e tal quando dava tempo. Então eu acabei aprendendo espanhol, o espanhol digo. Então eu acabei aprendendo inglês dessa maneira. Então eu acredito sim que você pode aprender um idioma sem ir pro curso. A única coisa que eu fiz foi, depois que eu já sabia, que eu já entendia praticamente tudo em inglês e era capaz de falar também, eu fui pra Inglaterra e fiquei 2 meses só pra afiançar mesmo e melhorar o meu inglês. Então isso ajudou, nossa, esses 2 meses pra mim eu evolui muito, muito, muito. Então eu acho que sim, que dá sim pra aprender sem curso.
O Osmar Sonneborn, espero ter falado certo, mas ele perguntou: adorei a aula novamente. Muito obrigado, Osmar. Recomendo a quem queria aprender mais, além de ouvir músicas em espanhol, também baixar alguma app. Isso é verdade, tem muitas músicas e muitas apps muito boas para aprender outros idiomas. Ele me perguntou: Franci, a letra Y se pronuncia como D ou como Y? Porque vejo muitas vezes das duas formas. Então, eu acho que você está se referindo quando, por exemplo, o Y vai no final de uma frase, como por exemplo, oi, então ela é pronunciada como mai, ou rei, que também é pronunciada com mai ao final, depende muito da palavra. Mas geralmente ela é pronunciada como eu acho que você chama de D, não sei se o som é parecido como uma D, como a palavra, eu busquei várias palavras aqui que levem o Y para falar para vocês. Por exemplo, Reyes, ela acho que tem esse sonido de D que você quis falar, né? Então são Reyes, Leges. Sempre que leve o A, o E, o I, o O, o U, depois, geralmente vai ter esse sonido que você falou de D. Por exemplo, rei, só rei, só rei é como se fosse um I ao final, porque não leva nenhuma letra depois. Mas reyes, que leva o E depois do Y, já tem esse som mais com D, como reyes. Ou lei, que também, lei, a palavra sem nenhuma letra depois do Y, ela tem o som de I, lei, mas quando você coloca o E de trás, ela fica leges. Ou, por exemplo, com outra letra, por exemplo, com a depois do Y, papaya. Papaya significa mamão. Papaya. Leva o A depois, então o som já não é. Montenegro perguntou: olá, estou iniciando meu curso básico em aula de espanhol através dos seus vídeos. Muito obrigada, alegro muito de saber isso. Ano que vem, meu namorado e eu pretendemos ir à Argentina e ficar um mês. Então já quero ter bastante noção em espanhol para não passar sufoco. E também acho que irei voltar com a língua afiada no espanhol. Será que sim? Então, eu tenho certeza que sim, que você vai voltar bem legal com o espanhol. Se você praticar antes. Se você escutar bastante, você ler bastante em espanhol, você assistir filmes ou séries, coisas que você goste, fazer em espanhol. Acostumar o seu ouvido ao espanhol. Então, com um mês, você vai poder ter bastante progresso. Por exemplo, o inglês eu aprendi sozinha, sem querer. Eu olhava muitos vídeos no YouTube e assistia seriados em inglês. E acabei aprendendo inglês. Logo após, faz uns par de meses, eu fui para a Inglaterra e fiquei lá durante 2 meses e voltei com a língua bastante afiada, porque eu já entendia tudo o pessoal falar, então foi bem mais fácil. Eu já entendia tudo, então foi bem mais fácil para mim poder me comunicar e começar a falar. Foi questão de pouquíssimo tempo, então apenas com 2 meses eu melhorei um monte meu inglês, assim, foi assim, uma subida bastante alta, assim, no meu nível de inglês. Então, com certeza, sim, que você pode melhorar muito seu espanhol em apenas um mês. Mas isso sim, como eu falei antes, você tem que praticar muito seu espanhol antes de ir lá. O Luiz Eduardo me perguntou: eu não entendo muito bem a questão de acentuação, tipo, por que com acento, vou deixar ele aqui do lado escrito, ou por que junto e sem acento. Então, para confessar, eu faço isso por pura lógica, porque eu leio bastante em espanhol, então acaba já sendo assim, entendeu? Não é algo que eu faça porque eu sei a regra. Então não é algo que eu coloque porque eu sei a regra. Mas eu entrei na internet para buscar a regra para explicar bem direitinho para você. Sempre lembrando que eu não sou nenhuma professora, viu? Então, em espanhol existe 4 tipos de porquê. O porquê junto e com acento, o porquê junto e sem acento, o porquê separado e com acento e o porquê separado e com acento. No porquê
porque junto e com acento diz assim: sempre vai precedido de um artículo, como por exemplo ele, você busca depois as listas dos artículos, ou de um determinante. Busca também as listas dos determinantes, que são bastantes. E sempre explica uma causa ou um motivo. Aí já fala uma coisa legal para diferenciar. Por exemplo, não explica nunca o porquê de suas decisões. O que essa frase está falando é uma causa ou um motivo. No caso, é um motivo. Não explica nunca o porquê de suas decisões. Depois, o porquê, separado e sem acento, diz o seguinte: explica a causa de outra principal. Por exemplo, lo he entendido porque me lo has explicado muy bien. Explica uma causa de outra principal a essa, que você entendeu porque foi explicado bem. É um pouquinho complicado, eu sei, e por isso a melhor coisa que você pode fazer é ler muito, e então já vai sair sozinho, se é com acento ou sem acento, ou senão você sempre pode procurar ali na internet ou ter a regrinha com você na hora de escrever alguma coisa. Espero ter respondido a sua dúvida, mas realmente é algo bastante complicado de explicar. A Thaís Aparecida perguntou: como você aprendeu espanhol? Foi em escola? Cursos? Qual é a forma mais fácil de aprender? Olha, eu aprendi em escola porque eu estudei aqui o ginásio, que foi a 8ª série, o 2º grau e secretariado executivo. Eu vim pra cá com 14 anos, então praticamente todos os meus estudos assim mais importantes foram feitos aqui na Espanha, então sim, eu aprendi numa escola. Por isso o meu vocabulário de hoje em dia no português é de uma adolescente de 14 anos. Eu não tenho palavras muito formais, porque quando eu decidi vir pra cá e comecei a aprender espanhol, eu simplesmente abandonei o português. Eu sei que eu não fiz bem, mas foi a minha solução porque eu precisava aprender espanhol pra já. Eu tava estudando aqui, eu precisava entender. Então eu simplesmente abandonei totalmente o português e me concentrei apenas no espanhol. Então agora com os vídeos, eu tô retomando outra vez o português. Então essa é uma razão, por exemplo, de que eu não fale muito bem. Mas a forma mais fácil de aprender? A forma mais fácil de aprender eu acho que se você faz alguma coisa nesse idioma que você goste. Por exemplo, eu gosto muito de moda e maquiagem e de seriados. Então, todos os vídeos na internet que eu assisto, por exemplo, no meu caso, para o inglês, aplicado ao inglês, que é o idioma que eu tô agora mesmo, eu assisto tudo em inglês. Então, a maneira mais fácil de você escutar esse idioma em alguma coisa que você goste. Hoje em dia, faça isso, assista vídeos sobre isso, porque é uma super boa maneira de aprender, assistir, escutar, só que no idioma que você quer aprender, no caso em espanhol. Então, procure gente que fale sobre isso no espanhol. No começo você não vai entender, só que com o passar do tempo você vai começar a entender. E isso é uma boa maneira de aprender o idioma. Então é isso, gente. Essas foram todas as perguntas. Eu espero ter respondido todas as dúvidas. Como vocês perceberam no meio do vídeo, a luz ficou diferente, eu fiquei em outra posição. Isso foi porque deu um piripaque na minha câmera e ela não gravou. Aí eu fui passar os vídeos pro computador, não tava, enfim, um rolo. Então eu espero ter respondido a pergunta de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, por favor, me deixe nos comentários pra mim saber. E se você tem alguma pergunta, também deixe nos comentários, que quando tiver um bom número de perguntas, eu venho aqui e faço outro vídeo de perguntas e respostas. Então é isso, vocês podem me seguir nas redes sociais e podem me deixar perguntas também ali. Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram e eu tenho um blog. Todos os links eu vou deixar na caixinha de informação e eu vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau!